Efésios capítulo 5, versículo 13 e diante. Efésios capítulo 5, versículo 13. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Porque isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, vivendo tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Irmãos, podem se assentar. Meditar nessa mensagem, né? Não pelo aquilo que eu queria entender, até como disse o Rony, né? Seria difícil expressar isso. Porque se tivesse 3 palavras para tentar resumir, nos fazer entender melhor o que Efésios, seria entendimento, coração e engano. Porque tem muitas coisas aqui que revelam o quanto o nosso coração ele nos leva a cair em engano, né? Mas o Espírito Santo de Deus ele nos leva a conhecer o que é a nossa Deus. E nesse texto aqui, o principal dos 18, quando ele fala para não se embriagar com vinho, ele fala para se encher do Espírito. Mas aí você lê esse texto e você vê muita distância, porque o vinho não é uma coisa presente no nosso dia, né? Naquela época era tradição para aquele povo, mas no nosso dia não é presente. Enchendo do Espírito também é distante, tanto eu falo distante no sentido de cultura, no sentido de geografia, eram muitas coisas que me distanciam de entender melhor isso. E vendo dessa forma, eu procurei entender como que era a cidade de Efésios, né? De Éfeso, cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante. Era uma das 4 cidades mais importantes daquela época, tanto porque era portuária e ela tinha muitos recursos, tanto minerais como da terra mesmo, agrícolas. E aí dentro daquele império eu vi uma mensagem ali simplesmente pela localização dele. Porque naquela época o Império Romano, ele fazia assim as cidades que eram litorâneas, elas tratavam mais de negócios. E as cidades que eram no interior, elas tratavam mais da cidade administrativa. E nisso daí a gente já vê uma dificuldade de assimilar coisas, uma dificuldade de trazer, né, um equilíbrio, que era o que faltava naquela cidade. Para que nós possamos entrar mais dentro desse texto, é como se essas paredes fossem um mar. Você olhar para o lado aí, você vai ver mar do lado do outro. Esses bancos que estão aqui perto das paredes são as cidades litorâneas. Que estão no meio, são da administração. Ou seja, um precisa do outro. Se você olhar para o outro, você vai ver o seu irmão e você vai ter que declarar no teu coração: eu preciso de você. Sempre que teu irmão fala, eu preciso de você. E essa comunhão que Deus ele quer para todos nós. E a Bíblia somente uma vivência, né? Vivência é diferente de ter comunhão. Vivência é você pode ver o teu vizinho todos os dias, no mesmo horário, no mesmo lugar. Mas ter comunhão é você conhecer, você saber as necessidades, você saber o que fazer.
que essa geração precisa, do que a cidade de Éfeso estava passando. E aqui foi levantada uma situação na qual as pessoas tiveram que representar paz aqui. Paz, né? Direção. Paz significa direção. E muitas das vezes, quando nós não temos direção, nós seguimos por qualquer caminho. E o Espírito Santo, como Pai, no dia de hoje, ele quer dar direção. Ele quer mostrar um caminho melhor. Mas antes de nós começarmos um caminho, nós temos que assumir o Deus, né? Porque Paulo, ele fez isso. Ele pediu para nós sermos imitadores dele, para isso nós precisamos ver quem era ele. E antes dele chegar na cidade de Éfeso, ele se creia. Ele fez um voto, ele cortou o cabelo e raspou a cabeça. Um ato de voto, um compromisso com Deus, né? E quantos na noite de hoje têm se compromissado com Deus? Quantos de nós estamos indo para certo lugar compromissado com Deus, né? Porque muitas das vezes nós queremos ter um compromisso com Deus, mas não queremos passar as consequências de perder. Paulo, ele perdeu aquilo que ele tinha, fazendo um voto com Deus. Paulo, ele declarava a todo momento: eu sujeito meu corpo à escravidão para servir a Deus. Escravidão, irmãos, o escravo ele não tem vontades próprias. Quando nós aceitamos a Deus, nós reconhecemos que nós não temos mais as nossas vontades como prioridade. Mas antes disso, nós temos a vontade de Deus à nossa frente. Naquela cidade, quando Paulo chegou naquela cidade, visto no Atos 19, né? Baseado em Atos 19, ele chega lá e vê muitas pessoas naquela cidade idólatras. Aquela cidade ela era cheia de pessoas, porque, como já foi dito, era uma cidade importante naquele império. E como uma cidade importante, ela atrai pessoas, ela chama mais pessoas, porque ela tinha mais recursos, ela tinha mais daquilo que as pessoas precisavam. E quando as pessoas chegavam lá, elas achavam que ia conseguir tudo de planejado. Elas achavam que iam conseguir as coisas no estalar de Deus. E aí, quando chegavam lá, se encontravam perdidas, porque elas não conseguiam ver o que verdadeiramente importava. E Paulo, ele, nas cartas que ele escreveu, ele falou para não andar com entendimento empobrecido, para não andar com um entendimento segundo a vaidade, daquilo que é supérfluo, daquilo que não vai te levar adiante, mais próximo de Deus. E aquelas pessoas andavam dessa forma, e o que elas viam era o que era para elas. Aquilo que elas viam era o que iria levar elas para um lugar maior. Então elas olhavam para o sol, e ali apareceu o Deus Sol. Olhavam para a lua, e ali tinha o Deus da lua. O Deus da chuva, ali tinha o Deus da chuva. E ali ficava muito dividido a adoração dele naquele lugar. Mas os dois deuses que eram relevantes naquele lugar era Ártemis, que era a deusa Diana, e o deus Baco. Ártemis era a deusa da caça. Ártemis era a deusa da fertilidade. Então, por isso, muitos deles seguiam o que essa deusa apresentava, que era prostituição, que era ser levado por qualquer coisa, que era oferecer sacrifício naquele lugar. E Paulo chega naquele lugar, vê toda aquela situação, todas aquelas pessoas seguindo qualquer coisa, de qualquer maneira. E ele fala: vocês têm um pai, vocês têm uma direção. Vocês não precisam seguir para qualquer direção, porque em Deus tem tudo. Aleluia! Já com toda sorte de bênçãos espirituais no lugar. Eu já abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais no lugares celestiais, porque as pessoas elas procuravam muitas coisas em muitos lugares quando tudo já havia em Deus. E é isso que ele queria,
porta, Cristo é o caminho, Cristo é tudo que nós necessitamos e precisamos. Aleluia, aleluia! E quando nós aceitamos a Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo. E aí nós já temos o Espírito Santo, né? E aí, quando os irmãos eles receberam o Espírito Santo, os irmãos que estavam em Éfeso, eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a acompanhar Paulo. Uma grande evidência que como o Espírito Santo está presente é a comunhão, como já foi dito agora há pouco. Isso representa como que nós temos que ser. Em meio a tudo isso que aconteceu em Éfeso, e todas as situações, toda a adoração, a prostituição, e tudo que o Espírito Santo vem tentando nos trazer nesta noite, eu resolvi parar nesse texto aqui, essa parte que fica Efésios capítulo 5, versículo 13. Vamos entrar no texto agora. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A palavra de Deus tudo manifesta. E a todo momento aqui foi falado para que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos, né? Que a nossa adoração venha a ser totalmente para Deus. Porque a luz, nesse momento a luz ela tem se apresentado diante de nós. A luz ela é a palavra de Deus. E às vezes nós esperamos outra coisa, quando na verdade a palavra de Deus ela nos mostra o caminho. Ela nos mostra o que devemos seguir. Mas como que ela faz isso? Ela faz reprovando algumas atitudes nossas. E às vezes a gente acha que pecando é só quando a gente faz aquelas coisas que são visíveis. Quem se prostitui, é visível que está se prostituindo. Quem fuma, quem é isso, quem é aquilo, você vê, é evidente. Mas nós estamos falando das pessoas que estão em Cristo, quem ser transformado em um nada ruim. Isso se complementa no versículo a seguir, quando mostra, né, para que nós venhamos rejeitar aquilo que nós temos ocultado, porque aquele que vem para a luz tem que ser manifesta as suas obras. Que as nossas obras venham ser manifestas. Nós não devemos ter vergonha do que somos, do que fazemos. Porque aqui dentro é muito fácil nós sermos cristãos. E aqui dentro nós não conseguimos entrar dentro do que Deus verdadeiramente quer na nossa vida. Porque no capítulo 1, Deus fala 6 imitadores. Aqui é fácil de ser imitador. Mas o difícil é continuar sendo imitadores de Deus em casa, nos outros lugares. Porque Deus ele preparou todo esse capítulo, toda essa epístola, toda a jornada de Paulo para orientar os cristãos a trazer a essência que é em Deus. A essência que é o Espírito Santo dentro de nós. E quando ele fala ser imitadores, as pessoas olham e falam: como que eu posso imitar a Deus? E Paulo ele fala isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vocês são meus imitadores, quando vocês recebem a palavra em meio à tribulação, e com o gozo do Espírito Santo. E é muito fácil a gente, num momento bom, a gente falar que imita Jesus. Quando o verdadeiro propósito de Jesus, ele falou que era padecer nas mãos dos ímpios, que era padecer, que era para levar a palavra de Deus, e quando ele fosse, ele se levantar caludas, e eu levantar afrontas, e nós muitas das vezes não estamos preparados. Muitas das vezes nos sobrevêm tribulações, a gente não compreende o verdadeiro propósito da tribulação. E Paulo naquela cidade, ele foi cheio do Espírito Santo e ele começou a pregar nas sinagogas. Ou seja, ele não se conformou em ver toda aquela idolatria e foi adiante. E isso é uma das marcas do Espírito Santo, é você não se conformar com este mundo.
se omitir, né, irmão? Porque muitas das vezes nós estamos sendo companheiros, né, daqueles que praticam a iniquidade. E como foi dito no início, esse livro, ele tem nos feito nos voltar ao entendimento que o Espírito Santo nos dá. E eu vi isso no versículo 3 do capítulo 5, nessa parte. Nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, porque nós temos uma certa liberdade dentro da casa de Deus. Temos uma certa liberdade dentro dos nossos afazeres. Porque Deus, Ele nos ama, e como quem ama, Ele não vai nos obrigar, não vai nos controlar para que nós venhamos fazer a sua vontade, mas a vontade dele é que nós venhamos reconhecer o poder dele, a soberania dele sobre a nossa vida. Não estou falando que Deus ele não tem a vontade soberana dele, mas ele vai exigir que nós venhamos a nos submeter à vontade dele. Voltando ao texto, a liberdade que nós temos, muitas das vezes nós deixamos algumas coisas entrarem na nossa vida. Coisas essas que elas vêm sorrateiramente, coisas elas que elas vêm no convívio de outras pessoas, sem comunhão com os irmãos, sem a busca do Espírito Santo, sem falar com Deus, né? Sem se aproximar com Deus, porque no versículo 3 ele fala que essas coisas não se nomeiem, e como nós que estamos aqui, creio eu que nós entendemos o que Deus ele falou através das pessoas que foram usadas aqui, para nós não perdermos a nossa identidade. A todo momento foi falado que o nome é o que dá autoridade. Ninguém faz algo com o teu nome sem você permitir. Ninguém faz algo no teu nome e é passado desapercebido sem que você venha confirmar que foi você que deu autorização ao teu nome. E ali naquele povo, Paulo estava falando que não deixasse que aquelas coisas não se nomeassem no meio de vocês. Porque tem coisas que têm passado no nosso meio, tem acontecido no nosso meio, não falo somente no meio dos irmãos, mas no nosso interior, que tem se nomeado, que tem estado em permissão na nossa vida. E a gente não tem visto isso. O Espírito Santo quer nos fazer entender que nem aquilo, ele quer nos fazer entender que aquilo que nos sobrevém não venha a ser permitido, porque o mundo ele quer implantar qualquer coisa na nossa vida. E às vezes a gente se permite, às vezes a gente não vigia, às vezes a gente não tem percepção que Deus fala, por mais que te convém, não vai te levar próximo de mim, não vai levar mais próximo do Espírito Santo. E a gente não tem observado a isso. Por isso, despertai tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. E dentre essas coisas que nos sobrevêm, que convém, mas que não vão nos fazer chegar mais próximos de Deus, nós estamos dormindo. E Deus ele fala, desperta. E o despertar nada mais nada menos significa do que acordar, sair do sono. E mais óbvio do que isso é você não perceber que está dormindo entre os mortos. Imagine a situação, uma pessoa que está viva, que Deus ele nos vivificou, que nos tirou dos nossos pecados quando nós ainda mortos, e Ele nos trouxe para uma vida com Ele. Imagina sendo uma pessoa que está viva e vai dormir onde os mortos estão. Ninguém aqui vai para o cemitério de Santa Consciência para dormir lá naquele lugar, sabendo que aquele lugar é um lugar de morte, de podridão, o lugar onde tem trevas e escuridão. E a palavra de Deus ela vem nos revelando, desperta, porque dormes, levanta-te dentre os mortos. E o levantar é a decisão que nós temos.
decisão de não se manter onde estamos, a decisão de despertar, a decisão de não deixar a fornicação entrar na nossa vida, não deixar a impureza entrar na nossa vida, que a impureza significa mistura, e a santificação significa separação, significa algo puro. E aí chegamos no versículo 15. Portanto, vejo prudentemente como unidade. E aí o Espírito Santo ele nos dá essa visão de como andar, como ser. Ele quer que nós venhamos não somente ver, mas andar prudentemente. Porque ver nada mais é do que um sentido. Se você vê algo e não fez nada, não faz nada, aquele algo vai continuar, vai perseverar. Mas se você andar e ser prudente, você vai fazer instruído dentro da palavra de Deus. Que Deus ele dá a orientação para que nós possamos seguir, para que nós possamos andar prudentemente, com atenção, não como nécios, porque os nécios simplesmente eles permanecem no cristão, eles não conseguem reconhecer os próprios erros, porque eles não se voltam a olhar a palavra de Deus. Reunindo o tempo, por novos dias são. Reunindo o tempo, como já acredita que é a administração do tempo, né? Mas eu também pude ver o significado de reunir o tempo, que significa resgatar. Resgatar o tempo que talvez as coisas levaram, as situações levaram, talvez tem coisas em nosso meio que têm sido implementadas e não tem deixado a gente ver que eles têm perdido o tempo. Mas a gente não tem, a gente não está sabendo como reunir, como resgatar, como se voltar mais para as coisas de Deus. E os dias são maus, irmãos, eles não vão esperar com que nós venhamos a perceber isso. Os dias maus significa que eles ainda vão continuar maus, quem tem que mudar somos nós. Nós temos que ir, nós temos que resgatar. E aí nós chegamos no 17, onde fala: não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E nós precisamos estar atentos a isso. A estar ligados à vontade do Senhor. Porque chega uma determinada parte, em Mateus capítulo 6, que ele pergunta, né? Quem me chama, Senhor, Senhor, e não serve? Como viver como insensato, querendo ser sábio? O Espírito Santo, ele nos faz entender. Não adianta você se chamar pelo nome de Deus, não adianta você falar que guarda os mandamentos de Deus, e você não faz. Você guarda, para quem guarda, ele só lembra. Ele lembra e ele entende. Mas se você não pratica, você está sendo mentiroso. E como é difícil nos dias de hoje nós reconhecermos, né? O quanto Deus ele quer que nós sigamos um caminho, mas nós não seguimos muitas das vezes porque nós olhamos para o mundo. Porque muitas das vezes nós deixamos detalhes, não enxergar verdadeiramente o que Deus ele quer mostrar, o que Deus ele quer fazer. E aí nós chegamos no capítulo, versículo 18, onde traz um resumo que mostra muito do que nós temos passado e temos vivido, dependendo do que você estiver escolhendo. E não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E quando eu cheguei nessa passagem, eu procurei entender mais, né? O que significa ser cheio do Espírito? Porque ser embriagado, né, pelo vinho, isso aí a gente já tem noção do que é. A gente já tem ciência que é uma coisa errada, uma coisa que vai te levar à dissolução em discordância, vai te levar a não entrar em concordância com Deus e consigo mesmo. Mas o que é encher do Espírito? Encher do Espírito
a gente olha assim e à primeira vista a gente tem a conjectura ou a gente tem uma imagem de algo que se enche. Uma vasilha, um pote, algo que se enche de algum líquido, alguma coisa. Aleluia! E até aí não nos mostra nada, porque se nós não formos entender e buscar e examinar, nós só vamos ser cheios. E nós não vamos ser cheios do Espírito Santo. Porque ser cheio é ter o coração determinado, ter o coração com uma atitude de fazer algo. Porque todas as vezes que tem uma passagem onde fala ser cheio, logo a seguir vem uma atitude. Logo a seguir vem um direcionamento. Quando Estevão relata na Bíblia que ele estava cheio do Espírito Santo, ele fixou seus olhos para o alto. E aí ele teve uma visão. E naquela visão teve o entendimento que aqueles homens, o que eles estavam fazendo, não estavam conseguindo compreender, porque eles não estavam cheios do Espírito Santo. Mas quem está cheio do Espírito Santo, não está cheio porque fez algo. Não está cheio porque está fazendo algo, mas faz porque está cheio. Assim como no início, quando veio o dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele encheu todos que estavam na casa, começaram a profetizar, começaram a dar glória, começaram a se direcionar para Deus. Isso daqui relata como que o Espírito Santo ele nos enche. Ele nos enche quando ele coloca no nosso coração o entendimento que nós precisamos fazer, que nós precisamos ser diferentes, que nós precisamos ter a determinação de continuar fazendo Deus, porque encheios aqui, ele não traz uma definição ao certo do que Deus ele quer nos mostrar. Encheios para nós é algo ser cheio somente, mas encheios aqui, na origem, no grego, é como se fosse um girondinho. Girondinho que é aquela palavra, por exemplo, eu estou falando. Você que está aí, você está olhando. Quando você sair, quando você sai, você está andando. Então isso reflete como que o Espírito nos enche. É continuamente estar fazendo. Porque os dias de hoje, os dias maus, ele tem sufocado isso dentro de nós. Ele tem tentado nos cegar. Tem tentado não nos fazer reconhecer que a essência do Espírito Santo é estar dentro de nós e nos fazer entender que é necessário continuar fazendo, continuar perseverando, continuar orando, continuar buscando, continuar intercedendo, continuar em comunhão, continuar sempre próximo de Deus. Porque a igreja de Éfeso, naquele momento, estava entendendo isso, estava se voltando, se direcionando para isso. Mas quando chegou, 30 anos depois, veio o apóstolo João, e aí ele falou para a igreja de Éfeso também. Ele falou: olha, vocês têm sido boa, vocês têm feito boas coisas, vocês têm reconhecido aqueles que são mentirosos e são falsos no meio de vocês, mas tem faltado uma coisa. Tem faltado o primeiro amor. E ser cheio do Espírito Santo é você não deixar o tempo e nem as coisas levarem o que o Espírito tem permitido você vivenciar. Porque encher do Espírito Santo, como se fosse um testemunho, testemunho é aquilo que te leva a conhecer. É o que está escrito lá em 2 Reis 4, quando o profeta Eliseu chega numa certa cidade. E ele encontra uma viúva, e aquela viúva fala: Senhor, o Criador veio até minha casa e quer levar meus filhos. O que eu faço? E aí ele pergunta: o que você tem? E aí ela fala: eu tenho vasilhas e aí ele fala: vai até os seus vizinhos e pede vasilhas e traga até você e põe azeite na botija. E ali ia ser cheio do Espírito Santo. Mostra um pouco disso, porque as vasilhas elas estavam sendo cheias. A botija
Quando a invasão acabar, aí o azeite parou. O azeite não acabou, ele parou. Porque quanto mais nós damos espaço para o Espírito Santo operar na nossa vida, mais nós somos cheios, mais nós somos transformados. E quando nós somos transformados, nós começamos a entender isso, a entender que é necessário nós perseverar. E aí se enche do Espírito Santo com salmos e cânticos espirituais. E nós abrimos espaço ali, e aqui nesse texto relata que nós abrimos espaço para Deus operar através dos cânticos. Porque os cânticos nos levam a estar mais próximos de Deus. Porque Ele mexe com as nossas emoções. Ele nos faz tomar uma atitude diferente, talvez mais pessimista, talvez mais otimista, talvez mais impulsionada. Mas isso Ele fala salmos e cânticos espirituais. Os salmos, eles não somente eram músicas cantadas, eles eram orações, eram intercessões, eram relatos. Então que no meio de nós venha haver salmos. A diferença dos salmos era que eles eram sagrados, eram algo referente a Deus. E nós não venhamos emprestar nossa boca para o diabo. E nós não venhamos dar lugar para o diabo. Porque quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós não deixamos que Ele opere na nossa vida da maneira que Ele quer. E nós, muitas das vezes, não entendemos que os salmos, muitas das vezes, ser consagrado a Deus. Os salmos, eles nos mostram que é necessário nós orarmos, que é necessário nós nos voltarmos mais para Deus e mostrar a nossa essência em Deus. E o salmista ele declara isso no capítulo 51. Senhor, tem misericórdia de mim, eu que sou homem falho, eu que não compreendo o que o Senhor quer falar, continuo pecando contra Ti. Fui gerado em ventre de iniquidade, fui gerado em pecado. Mas eu te peço, Senhor, renova em mim espírito novo. Renova em mim. E renovar significa dar um novo início. A noite de hoje, Deus Ele quer dar um novo início à nossa vida. Ele quer fazer com que nós venhamos prosseguir a andar com Ele. Porque às vezes nós paramos no meio do caminho. Nós andamos muitas das vezes com a fã da vida, né? Mas muitas das vezes olhamos para Cristo e esquecemos de olhar para como nós estamos caminhando. Porque Cristo ele já tem a parte dele. Ele está ali o resplendor dele, a glória dele, as bênçãos dele. Mas se nós não atentarmos para nós mesmos, naquilo que estamos fazendo no nosso caminho e andar como netos, nós não vamos ter direcionamento. Enquanto nós não condenarmos as obras infrutíferas que estão ao nosso redor, nós não vamos conseguir perseverar com Cristo, porque nós estamos deixando, sorrateiramente, nós estamos deixando minuciosamente coisas virem impedir o nosso crescimento com Deus. E Deus, Ele, através da palavra dele, Ele quer dar o entendimento. Entendimento para você prosseguir com Ele. Entendimento para você ser melhor direcionado. Porque a obra que o Espírito Santo ele quer fazer dentro de nós é algo que vem a ser notório. Primeiramente de dentro para fora. E assim como Pedro, ele estava no Sinédrio, foi levado ao Sinédrio pelos fariseus e sacerdotes e não tinha nenhum motivo. Eles não conseguiram achar um motivo para acusar Pedro quando ele estava no Sinédrio. Isso mostra um cumprimento da palavra de Deus, que fala sobre os frutos do Espírito. Alegria, paz, amabilidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, o amor, todas essas coisas. Contra essas coisas não é lei. E aí, Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ou seja, ele dava lugar para essas coisas atuarem na vida dele, no dia a dia. Ele foi adiante e fez, fazia, continuava fazendo. E quando ele
continuava fazendo, se levantava oposição, se levantavam pessoas para quererem acusar, quererem apagar aquilo que o Espírito Santo tinha sobre a vida dele. E aí em Atos 4 relata que eles se doíam por ver Pedro pregando o Evangelho e não ter o que falar contra. Enquanto as pessoas andam por esse mundo entenebrecido, levado pela vaidade, e não conseguem compreender que Cristo ele tem algo maior para fazer nas vidas, na nossa vida, daqueles que estão à nossa volta. E por isso, eles procuram a verdadeira alegria quando a verdadeira alegria está em Cristo. E aí, quando ele foi levado, aí os fariseus viram que ele estava cheio do Espírito Santo. E como que eles viram isso? Antes, fora do Sinédrio, eles viam a pregação, eles sentiam aquilo vir dentro deles. E aquilo que via dentro deles era a luz do Evangelho, que condenava aquelas obras. Mas eles não tinham coragem de rejeitar aquelas obras. Eles não tinham coragem de falar, não, eu prefiro não ouvir, eu prefiro não fazer parte disso. E quando às vezes nós nos relacionamos, ou temos interação com aquilo que Deus ele já tem condenado, talvez para você é permitido, mas aquilo não vai te aproximar de Deus. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo nos convém, mas eu não vou deixar ser dominado por nenhuma delas. Porque tem coisas que nos convém, que nos deixam ser dominados por elas. E se nós permitimos, e se nós não permitirmos, nós também vamos ser. Porque se o inimigo ele tem uma coisa, é o que ele não tem: o poder de fazer você fazer as coisas para ele. O inimigo ele não tem o poder de te obrigar a fazer algo. A decisão de fazer algo, da vontade da tua carne, do inimigo, algo no curso desse mundo, é totalmente responsabilidade sua. Porque da parte de Deus, Ele te chama hoje para entender que você tem tudo nele, todas as bênçãos espirituais. E pelo mundo você entende que tem todas as coisas ruins, mas você tem a decisão de escolher o bem ou o mal, aquilo que é agradável a Deus ou não. E aí Pedro ele estava ali, foi confrontado, e eles não conseguiram reconhecer e reconheceram que ele era seguidor de Jesus. Porque além de estar cheio da ousadia do Espírito Santo, de estar cheio de Deus, eles viram algo que era inegável, as obras, que eram os sinais que apontavam a algo maior. E eles chamaram ele para o Sinédrio, eles chamaram aquele homem também que estava coxo e recebeu a cura. E ali eles olharam ele ali. Aquele que era coxo, aquele que não enxergava, agora ele enxerga. E ele anda. Como nós vamos provar que não? Como nós vamos poder negar a obra de Deus na nossa vida? Se a cada dia ele tem provado isso para nós. Nós que muitas das vezes temos escândalo nos nossos olhos. A vontade da nossa carne é não se voltar para Deus. Às vezes a gente vê a dificuldade, a gente acha que a dificuldade é maior do que o nosso Deus. Às vezes a gente vê a dificuldade, a gente não vê a tribulação como uma oportunidade de receber a palavra de Deus. Que ser imitador de Deus é você receber a palavra de Deus em meio à tribulação. E é isso que a nossa carne e o curso desse mundo quer fazer. Talvez você chegou aqui na noite desse dia, na noite desse dia, somente para receber. Amém. E não para agradecer. Somente para fazer algo que é roteiro. Para cumprir um certo papel. E não para agradecer o nome de Deus. Se você pode ter uma certeza na noite desse dia, é que quando você é verdadeiramente grato a Deus, você é consagrado. Consagração eu não falo impor a mão, você é diácono, você é isso, você é aquilo. Eu falo consagrado, você é mais limpo, você é mais transformado, você é mais voltado para aquilo que Deus ele tem a proporcionar. Porque quando nós não reconhecemos que Deus ele tem feito muito por nós, além
maus hábitos, maus costumes, não conseguindo entender e nem ver aquilo que Deus ele tinha, ele vai lá e pela sua graça ele envia o apóstolo. E aí o apóstolo que tinha um compromisso com Deus, ele vai multiplicar o reino de Deus naquele lugar. E multiplicar o reino é você fazer em prol do reino. Não tem outra explicação. Porque quando você entende que é necessário o reino estar multiplicado, você entende que as suas prioridades não são as suas. A prioridade maior é Cristo na nossa vida. É Cristo direcionando e orientando. Você não vai dizer, eu vou para tal lugar hoje porque eu quero ir e vou fazer tal coisa. Não, na verdade, claro, nós temos um planejamento. Mas quando na verdade Cristo ele está no controle, nós entendemos que algo de melhor está por vir. E o de melhor na nossa vida venha a ser a presença de Deus no nosso ser, venha a ser o Espírito Santo no nosso dia a dia, nos enchendo. O Espírito Santo ele está disposto sempre a encher, mas nós muitas vezes não estamos dispostos a se encher de Deus. Porque muitas vezes estamos cheios de outras coisas, que não é Deus. E muitas dessas coisas vêm através da dúvida. O problema da dúvida não é quando você duvida. O problema da dúvida é quando você persiste em duvidar. Porque a dúvida ela serve para ensinar. Mas certa vez Jesus veio ensinando, ele matando a dúvida daqueles que estavam ali com ele, seus discípulos, daqueles que perseveраram. E aí ele falou no capítulo 14, não se turbe o nosso coração, fez Deus, fez também. Na casa de meu pai é terminado, se não fosse assim, irmão, eu teria ido. Falou a história que vocês conhecem, que eu estou no Pai, mas meu Pai está em mim. Se vocês me conhecem, vocês vão até o Pai. E aí Tomé, ele fez a pergunta, Senhor, nós não conhecemos o caminho. Mas foi engraçado quando Tomé disse isso, ele disse nós. A dúvida não foi dele, porque na verdade ele olhou para o rosto de cada um e estava com aquela expressão tipo assim, você explica algo e aí você pergunta, entendeu? Aí a pessoa, entendi. É isso aí. É isso aí mesmo. E aí Tomé ele olhou e viu uma visão espiritual, assim, tem coisas que acontecem na nossa vida não é em vão. Coisas que acontecem não é por acaso. Às vezes é como se você parar e entender. E aí então ele para o discurso assim, porque Jesus nem deu espaço para a pergunta. E Tomé ele pergunta, Senhor, nós não sabemos. Talvez eles não tiveram honestidade de permitir que a palavra de Deus viesse ao encontro. Porque quando nós somos honestos com nós mesmos, nós conseguimos receber a palavra de Deus. Porque quando não há honestidade é você ser sincero, digno de confiança. Quando você não consegue ser confiante em si mesmo, para poder dizer, eu sou um servo de Deus, eu sou um cristão, e dizendo que serve a Deus, algo está de errado. Porque, primeiramente, para você receber a palavra de Deus, é necessário você ser honesto consigo mesmo. Onde que você tem errado, o que você tem feito, o que tem atrapalhado a tua comunhão com Deus, o que você tem enchido o teu coração e tem esquecido o Espírito Santo, tudo isso vem de encontro. Mas basta, primeiramente, você ser honesto. E aí ele Tomé naquela honestidade que ele teve, não somente com a dúvida dele, mas sim com aquilo que ele se portou ao redor dele. Ele falou, Senhor, nós não conhecemos o caminho. E Tomé, que era um homem conhecido por ser duvidoso, naquele momento ele foi discípulo. Ele foi aprendiz. E estava disposto a aprender. E aí Jesus ele olhou e ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ele mostra que quando nós questionamos a nossa conduta, quando nós questionamos o que eu tenho feito com o reino de Deus,
nós questionamos, será que eu estou cheio de Deus? Porque ser cheio de Deus não é simplesmente você fazer. Porque se você fazer sem estar cheio de Deus, você somente vai terminando aquela prática. A tua alma não vai junto, suas obras não vão permanecer. Porque quando você faz com a intenção de estar junto de Deus, de estar cheio do Espírito Santo, aquele selo equivale à tua herança. O Espírito Santo, ele significa o selo na nossa vida. No livro de Efésios ele apresenta dessa forma: o Espírito Santo é o vosso selo, e ele serve para que vocês recebam a sua herança que você recebeu em Cristo. Você tem um selo, o selo do Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo, mas ele só vai valer aquilo que você dá importância para ele, aquilo que ele é relevante na sua vida. Porque a Bíblia ela adverte sobre isso, não desprezar o Espírito Santo. E a herança só vai ser recebida se você trouxer aquele selo no seu devido estado. Você levar aquele selo diante de Deus, em boas condições, com valor. Porque a gente trata o Espírito Santo muitas das vezes sem valor, às vezes ele quer falar conosco, às vezes nós desmerecemos. A todo momento ele quer falar conosco, nós ignoramos ele. Ele é como aquela pessoa experiente, aquela pessoa que conhece muitas das coisas, aquela pessoa que é boa para orientar. Ela chega perto de você e fala: não vai por ali, não faz isso, não faz aquilo, venha para cá, e você meio que ignora aquela pessoa. É aquele sentimento que, quando você vai cumprimentar uma pessoa, ô, não sei o que, tal, que dia, tal. E aí você olha para aquela pessoa, e aquela pessoa nem percebe o que você falou. E você fica meio, puxa, tá ali com aquela pessoa, passa batido, né? E é assim que muitas das vezes nós fazemos com o Espírito Santo. Eu falei: Senhor, me ajuda a ser melhor do que as pessoas acham que eu sou. Porque às vezes nós não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos. Às vezes nós olhamos aquilo que nós somos, o cargo, às vezes nós olhamos aquilo que nós fazemos, funções, e a gente esquece o que nós somos para Deus, o que nós significamos para Deus. E na tarde de hoje eu tive uma experiência de ver isso, né? Quando eu cheguei em casa, um conhecido meu, ele falou: poxa, você foi com nós, tal, não sei o quê? Eu queria ir também, mas eu não consegui porque eu estava muito cansado, eu dormi. Ele, por si mesmo, ele já saiu falando. E aí eu dormi tarde porque pessoas chegaram na minha casa, e aí eu falei: expulsa lá, fulano. E aí o fulano foi lá e pediu para eu expulsar. Ou seja, a nossa casa, essa casa significa o nosso interior. Nosso interior, ele é corrupto. Nosso interior, ele vai sempre se voltar para aquilo que é ruim, aquilo que vai batendo de vez em quando, você vai se deixando levar, e você não aguenta aquelas pancadas. Isso são chamados momentos ruins, isso são chamados pecados de estimação, isso são chamadas coisas que a gente não tem vigiado. E as pessoas, elas veem nessa comparação, as pessoas são essas coisas que nos sobrevêm. E quando nós, como primeira pessoa, a pessoa do interior, a pessoa dona da casa, não mandamos aquelas coisas saírem, não vigiamos, não olhamos, não observamos, aquelas coisas acabam que nos atrapalham. Acabam que não deixa com que nós venhamos ter algo com Deus. Porque antes de Deus se manifestar na tua vida, Ele pede para que você venha rejeitar a si mesmo. Ele quer primeiramente se manifestar no seu interior. Ele não quer tornar notório algo para que as pessoas venham olhar e venham dizer: olha lá, ele está cheio do Espírito Santo de Deus, porque Deus já disse isso na sua palavra. Senhor,
preguei, eu expulsei demônios. Por quê? Porque vocês não podem. Eu fiz milagres. Eu não posso, mas o que adianta você fazer e chegar diante de Deus e Ele falar, eu não te conheço. Vós que praticais a iniquidade. Aquele pecado que chega de mansinho, iniquidade eu reconheço como um pecado sério, que não te deixa enxergar, não te deixa ver, não te deixa ser orientado. E aí a iniquidade é aquilo que persiste, sempre está lá. E aí Deus ele fala, eu não te conheço porque você pratica a iniquidade. Não é porque você pratica, é porque a iniquidade está dentro das suas práticas. Quando você olha, quando você ora, quando você fala, se você não se aproximar de Deus, Ele que manda você não permitir as coisas impuras chegarem na tua vida, a iniquidade vai calar. Se você não se voltar para Deus, essas coisas vão chegar devagar na sua vida, devagarinho. Porque uma coisa que o diabo tem, que os cristãos deveriam ter muitos, é paciência. Um dos nossos maiores erros e defeitos é não saber olhar o nosso inimigo. O inimigo das nossas almas ele tem paciência. Ele sabe que vai chegar uma hora que você vai se encontrar numa situação. Você vai se encontrar numa situação que você vai olhar para o alto e talvez você não vai conseguir dizer: o Senhor é o meu socorro. Mas nós devemos reconhecer na noite de hoje que o Senhor ele não é somente o nosso socorro, porque Ele está em momentos ruins, mas Ele também está nos nossos momentos bons. Nós devemos reconhecer que Ele é amigo, que Ele é fiel, que Ele está presente, que nós necessitamos ser ligados por Ele, que nós necessitamos ser conhecidos dEle, que nós não venhamos a ser levados pelo nosso coração, porque Deus, o Espírito Santo, Ele está a todo momento querendo nos fazer conhecer o engano do nosso coração. Enquanto Jeremias ele escrevia dizendo, né, quem conhecerá esse coração, esse meu coração corrupto, enganoso, perverso sempre? Aí o Senhor se apresenta, como Ele faz na noite de hoje. Ele se apresenta até nós, pedindo que nós venhamos reconhecer que só Ele esquadrinha os nossos caminhos e pensamentos. Aleluia! E mais, Ele dá segundo as nossas obras. Meu Deus, aleluia! Esse poder é justo. Você não é imitador de Deus somente porque você está pulando no poder, somente porque você está falando em língua, somente porque você é bonzinho, que você empresta isso e aquilo, mas é quando você ainda continua estimando Deus na sua vida. Quando Deus ele é relevante na sua vida, quando o Espírito Santo ele não perde valor para você. Como um exemplo, né, que uma vez já foi relatado aqui, se você estiver no meio do deserto, o que vai valer para você? Um copo d'água ou uma nota de 100 reais? Um copo d'água. Mas se você estiver no meio de um shopping, o que vai valer para você? Uma nota de 100 reais ou um copo d'água? A nota de 100 reais. Porque aonde você está, ali você vai precisar de algo. Porque aquele algo ele perde valor dependendo de onde ele está. Mas o Espírito Santo ele não quer que nós venhamos a ser como objetos ou como locais que venham fazer ou perder valores das nossas vidas. Mas o Espírito Santo ele quer continuar mantendo o valor onde quer que você for, onde seja que você faça. O Espírito Santo ele venha continuar presente na sua vida com o mesmo valor. Estou falando bem assim de qualquer coisa, né? Não venha ser de qualquer coisa, se venha valer até mesmo a própria vida. Que é difícil você reconhecer que você tem errado com isso ultimamente. Às vezes eu olho assim, Senhor, por misericórdia, não me deixe enganar pelo aquilo que eu faço, pelo aquilo que as pessoas falam que eu sou. E não reconhecer aquilo que o Senhor tem falado que eu sou. Se a palavra fala que você não guardou os mandamentos é mentiroso, o mais que doa, você vai ter que olhar para si mesmo e falar: eu tenho sido mentiroso. A verdade não tem estado em mim. Porque se não embriaguez é um mandamento,
Por que não encheios? Não é um mandamento também. Encheios está no imperativo, no coletivo. Significa que é para todos fazerem, sem exceção. Todos, dicionário, pastor, bispo, membro, grande, alto, forte, magro, todos os tipos de pessoas que estão em Cristo, é para se encherem do Espírito. E quem não faz isso, ele quer nada mais. Ele não cumpre os mandamentos. Mas na noite de hoje está disposto a cumprir o mandamento de Deus e não está sendo achado em falta por Deus. Nós vamos estar como filho amado, verdadeiramente. Porque o filho amado, ele faz aquilo que lhe agrada. Se uma pessoa tiver 2 filhos, é só porque um é diferente do outro. São exemplos. E ele começa a fazer tudo que o pai pede, ou que a mãe pede. Você, querendo ou não, você vai sentir que aquele filho está disposto a te obedecer. Você vai amar mais, não vai amar menos, não vai perder a condição de filho, mas aí você vai se sentir satisfeito. O Espírito Santo que Deus deu antes desse dia, ele deve se sentir satisfeito com aquilo que nós fazemos, buscamos fazer, porque quando nós buscamos, nós temos a intenção no nosso coração. Para que venha ser a nossa intenção no coração e todo o nosso corpo.